Viu? Boa tarde a todos e a todos, retomando os trabalhos. Agora a gente parte para a penúltima fase do nosso encontro, que é a conferência da IYAMI, a conferência da Iyanifá, para Roche, que também fará a sua própria apresentação do mundo espiritual. E, na sequência, a gente não pode esquecer de aproveitar também o laboratório de dança no jogo de construção poética, que é com a nossa querida professora Lara, que já está aqui conosco também. Portanto, o Babá, o William, seguem fazendo a tradução. Boa conferência para todos nós. Yes, Sarah? Yes. Yes. So we are going to begin again our we're going to begin again our considerations for this afternoon, and our attention is going to be focused on you and the subject of EYAMI. We want to once again welcome you as our invited Iya, and we are very anxious to hear and learn from you in regards to EYAMI. So I will accompany you on the translation, and the floor is yours. Ashe. Shall I begin, or do you? As you can begin, I will just ask you just once again for the group of people that may be joining us now, if you could briefly introduce yourself again. Yes. Shall I speak, Baba? Yes, you can. Okay. I am Iyanifá Sarah Fajalabi Roche Wilson, and I want to give a little bit of a background of myself, but first, I want to thank the AJ, the IYAMI, for allowing me to speak on their behalf. I want to thank my ancestors and your ancestors for allowing us to come to this table together in order to seek a better platform to work. So meu nome é Sarah Fajalabi, eu sou Iyanifá, iniciado em Ifá. Antes de começar a minha palestra, eu gostaria de chamar e agradecer as AGEs, as IYAMI, as grandes mães, por me permitir falar aqui em nome delas, e gostaria também de saudar os meus ancestrais e também os seus ancestrais, e chamar eles para estarem aqui presentes com nós hoje, para a gente poder construir uma plataforma juntos para construir o melhor mundo. IYAMI is the umbrella on which Ifá works. IYAMI é a guarda-chuva debaixo de qual Ifá funciona. IYAMI Oshiranga basically means that the mothers come through astral travel in order to bring the manifestation of Ge through Ga, or the manifestation of non-matter to matter. O nome IYAMI Oshiranga significa as mães, as grandes mães, que vêm através de a viagem de astro travel, na viagem de astro, para trazer o quê? O poder da manifestação do poder feminino
no mundo materializado. There is no Ifá without IYAMI. There are 256 Odu, or openings or portals, in which the Ashe can manifest. The Odu is a feminine energy. So in the beginning was that first feminine energy, the vibration. In the beginning was the word. Não existe prática de Ifá sem Odu. E não existe prática de Ifá sem Iyanifá. Ifá consiste em 256 portais. E esses portais são chamados de Odu. E Odu significa ventres. E foi através desses 256 ventres que o mundo se materializou. My great grandmother initiated me from birth into the feminine systems, and I had a series of initiations since then, in which I took initiations into a different plateau, a different level, in order for me to be able to manifest the energy needed to understand the world today. Então, a minha avó foi quem me iniciou na primeira manifestação de sistemas energéticos femininos. E desde esse momento tenho tido a oportunidade de iniciação em outros sistemas de manifestação feminino, com o objetivo de manifestar o axé dentro do mundo. IYAMI celebrates several plateaus of rites of passage. A Iyanifá celebra várias plataformas e ritos de passagem. This includes naming ceremonies, puberty rites, preparation for marriage and womanhood, and female chieftaincies, as well as the crowns of the Oba. Essas cerimônias, esses rituais, incluem dar nome às pessoas, a chegada à gestação, a matrimônio, a elevação a ser o Oba e a elevação a ser Oba e também a coronação dos reis. Doing these manifestations helps to make society cohesive, and also to promote abundance in our communities, in our lives, both on an individual level and in a collective level as well. A participação de Iyanifá nesses ritos e rituais tem o objetivo de trazer e manter a união da sociedade e de trazer, através de manifestações individuais e coletivas, a abundância. The idea that IYAMI exists without Ifá is an impossibility and a misnomer. Então, como Ifá não existe sem Iyanifá, Iyanifá também não existe sem Ifá. In order for us to understand these plateaus, I'm going to start with the beginning plateau, when the collective of women, the feminine energy, the first vibration, the first tonal sound came into the world. Eu queria começar a compartilhar com vocês o meu entendimento do primeiro momento em que a vibração energética
feminina foi expresso no universo. This vibration came into the world as an abstract thought and manifests itself as Odu. Essa vibração feminina nasce na mente do que nós chamamos de Deus e se manifesta no mundo através de vento So que the se first chama, que se chama Odu. So the first step in that process is the naming ceremony. Então, o primeiro passo nessa manifestação é o processo de dar o nome a esse fenômeno. In the women's society, the naming ceremony for a woman includes the energy that that child manifests. E nessa cerimônia de dar o nome, é a função das mulheres de descobrir qual é a energia que essa criança manifesta no mundo. For me, that included the initiation of finding out what my path was by the elder women in our collective community. Isso faz parte de descobrimento coletivo das mulheres para dar caminho à vida da criança. It also identified my collective DNA or genetic line that came through the Shiva lineage, in order to manifest this destiny that I perceived through the naming ceremony that my great-grandmother and the elder mothers in society gave me. Também esse processo tem como objetivo a identificação de linhagem, de DNA, como parte do descobrimento do caminho e do desenvolvimento da criança. Coming into the world, I was an ancestor. That's what we are. When we come into the world, we are renewed ancestors who have just manifested in a material body. And so that part of my life had to be defined by the elder women. Então, isso é importante anotar, porque quando nós nascemos, na realidade, nós somos ancestros que estão retornando para a Terra. E esse processo de retornar e o porquê do retorno precisa ser definido e descoberto pelas IAs mais velhas da comunidade. So my first introduction into the world was that of finding out who I am and what my job was on this planet at this time. Então, esse processo se desenvolve e é necessário para que a criança possa se descobrir, possa entender quem é ela e por qual motivo ela voltou a habitar a Terra. It's a welcoming into the world and actually letting the infant or child know that the mothers are there for them and that they have a job to do. And that welcoming is a beginning of the process of stepping your foot onto your destiny. Então, esse é o processo de bem-vindas dessa criança de volta para o mundo. É processo de despertar dessa criança de que as mães, o poder feminino existe para acolher, proteger e desenvolver essa criança e de alertar a criança de que ela vem com uma missão e que ela vem com alguma coisa para fazer no mundo e de colocar pela primeira vez o pé dessa criança na Terra para ela possa começar a sua jornada. At this time, the name is given to the child, and
if there are taboos or affirmations that need to be done, these things are said at that time as well. And all of the elders have a chance to speak on behalf of that child. Nesse momento de descobrir o nome dessa criança, e toda essa cerimônia, o nome vai transmitir quem é essa pessoa, o que ela veio fazer. Se existem tabus que correspondem à vida dessa criança, vão ser elucidadas. Afirmações sobre a vida dessa criança também vão ser desenvolvidas, e todos os mais velhos da comunidade vai ter oportunidade de se pronunciar sobre a chegada desse ancestral. It's the first step in collective cohesion that helps the female, in this case, in the EYAMI society, understand their importance in the world. Então, esse é o primeiro processo de coesão coletiva, orientado pelas mães, e que também reafirma constantemente a importância do poder feminino e das mulheres na sociedade. From there, the child or the female child goes under the umbrella of the elder mothers and grow up in a way that they begin to understand the world around them. In other words, they're experiencing the world around them that the elder mothers has already identified for them. E o processo de crescimento dessa criança vai acontecer sempre acompanhada pelas mães mais velhas, tanto fisicamente como através do curso do IYAMI, para ajudar a criança a interpretar e entender o mundo que ela está, para acompanhar o desenvolvimento dessa criança em todos os aspectos da sua vida. The next plateau is the puberty rite for young women as they are coming into the world. They've experienced the world, and now it is an introduction to what they will be doing in the world. Então, o próximo passo são os ritos de quando a gente passa assim de criança para moça. Puberdade. Então, é isso que estamos falando agora. Puberdade, né? Então, os ritos de puberdade é o outro momento em que vai ter a intervenção das IYAs. A criança já chegou no mundo, já começou o processo de viver e agora vai ter uma passagem de um estágio de vida para outra. Prior to this point, the child was only experiencing the world and actually putting their feelers out and understanding the world and the environment around them. Now, at puberty rites, they are assigned responsibilities. Então, antes da criança nasceu, está experimentando o mundo, está sendo guiado, está sendo desenvolvido dentro do contexto coletivo. Agora, no rito da puberdade, essa criança agora vai assumir responsabilidade. So to understand this, the young woman is brought back to the elders as a part of the initiation process and explain the difference between being a child and a woman and what that means, a womb man, and what is the responsibility of the womb man as she moves into the world. What are her aspects? What are her desires, and how that fits into her responsibility? Então, o que era criança, que já está passando por outra fase, por exemplo, no caso da moça, ela vai ser trazida de volta
para dentro, debaixo dessa guarda-chuva das IYAMI, para elas sentarem e começar a explicar para ela a importância da fase que ela agora vai passar. Então, essa vai ser explicado para ela a diferença de ser criança e agora de passar a ser moça. E como essa passagem é importante e a forma em que essa passagem vai impactar ela e vai impactar a comunidade. This is the first process of defining good character for women. Sim. Esse é o processo que eu estou descrevendo, é como se cria um caráter dentro da comunidade. And the young women recognize at this point their responsibility in their society, and and at this point, this is where young women start choosing the direction they want to go in with the whatever that destiny was assigned during their naming ceremony. So they'll be able to pick at this point how they're going to manifest their destiny. Então, nesse momento, o jovem começa a entender os conceitos da responsabilidade dentro da sociedade. Ela vai retornar ao momento em que ela chegou na Terra e ela vai ser lembrada do destino que ela veio cumprir. E, a partir de agora, ela vai ter que tomar decisões sobre como é que ela pretende cumprir esse destino que ela foi mandada cumprir. The next stage in the initiatory process is the stage of becoming a mother, the stage of also marriage, which means a marriage of a community. It means the cohesiveness of bringing in another part or aspect of a community. So that marriage is not just between a man and a woman, it's between two distinct different groups in order to manifest something. Então, a próxima fase é de ser mãe. O que significa ter mãe e a possibilidade de casamento. E é importante entender que nessa fase não é exclusivamente o casamento de duas pessoas em matrimônio, mas é também o casamento da pessoa com a sua comunidade, né? Então, tem todo uma leque de, que ela disse, possibilidades, né, que vão nascer como consequência de ser mãe e também se casar na comunidade. Traditionally, marriages were to bring about abundance for a community. So it was a much more complex situation where both parties are looked at to see where they want to take the family. And for instance, if your family was doing weaving, you might want to marry somebody in a community who made thread. Então, o matrimônio vai ser visto como a possibilidade de duas pessoas trazer abundância para o coletivo, para eles e também para o coletivo. Então, tem o momento do casamento, mas também tem o momento em que eles vão elaborar e explicar como eles vão trazer a abundância para si, mas também para a comunidade, né? E isso pode ser expresso através de conhecimento ou talento que o casal tem, que seria para nós tipo profissões, e a possibilidade de avançar essa profissão, esse conhecimento que ele tem para
o benefício deles como casal, mas também como para o benefício da comunidade. Now, this does not negate the idea of the law of attraction. It doesn't mean that it's just a social political marriage. It does, however, point out that within that paradigm, there's still a law of attraction that is used in order for the woman to be able to select which direction she wants to go in. Isso quero deixar claro que não é um sistema de imposição. A mulher escolha com quem é que ela quer estar, mas que além da escolha existem outras, dentro do paradigma cultural, existem outras considerações também que fazem parte dessa escolha. Originally, this included the next step, which would be motherhood, having children, to help facilitate that abundance in your collective community. At that time, you would consider, okay, do I want to have children? How many children I want to have? And it's always in traditional Africa, children were the abundance, was the wealth of the community. So it was always included that you would have children if you could. So that would be the next step in understanding, what kind of a partner you wanted, how the partnership would work. Marriage is a partnership in itself. Então, o próximo passo dentro dessa paradigma, também tem a possibilidade de ser mãe, e esse é visto com muito carinho, com muito amor, porque a criança é vista como principal riqueza da comunidade. Então, se a mulher tem capacidade e desejo de produzir criança, então isso é visto como uma expressão da abundância da comunidade. O ato de dar luz, de trazer vida para a comunidade. Now, the next stage is a little bit different because all women do not get initiated. They don't have to be initiated. They are still part of the collective EYAMI Sharanga, but there are women who will initiate into our Orisha, into Ifá, into the priesthood at this time as the next initiation process. Então, nós temos também os processos iniciáticos. Agora, as mulheres, de forma geral, elas todas pertencem à Iyanifá, né? Mas vai ter mulheres que vão ter que se destacar em a elaboração do culto da Iyanifá, como vai ter mulheres ou pessoas que vão ter que se destacar em Orissa, e outros que vão ter que se destacar em Ifá, né? Então, esses sistemas estão aí também para manter a coesão e a unidade da comunidade. Traditionally, in the African families, you have one Orisha, that's your family, your lineage Orisha. So if that is what you are inclined to do at this point, you would be initiated into that Orisha. Or if it's Ifá or the spiritual Egun, Egbe, at this point, this is when you would get these initiation processes done. Então, muitas famílias africanas que têm o paulista como sua tradição espiritual, a família vai ter o orixá da linhagem da família. Então, geralmente, as pessoas, seja moça ou seja moça, vai se iniciar em essa expressão familiar. Mas também podem ser chamadas para serem iniciadas em Egbe. Você sabe que Egbe é o nosso grupo, né? Existe tem o culto de Egbe.
em Egbe, né? Ou pode ser também em Ifá. I want everyone to understand that none of the women are excluded out of anything. If you do not want to be a priest, or if that's not part of your destiny, you're still part of the EME society because you're a woman, and so there's no aspect in there that excludes women out. Então, eu quero deixar claro que aqui não é um sistema de exclusão, porque as mulheres, elas fazem parte, ou a mulher faz parte de Iyanifá, ela por si, pela sua natureza. Mas vai ter mulheres que vão querer se iniciar para aprofundar esses mistérios, mas não existe exclusão. It's actually a well-defined machine because it actually makes sure that everyone has a space in under the umbrella of EME. Ela disse que, na realidade, o funcionamento dessa expressão espiritual, ela é muito bonita na sociedade, porque ela garante que cada pessoa tem um espaço, cada pessoa tem um lugar dentro da visão de Iyanifá. In this way, everybody understands the boundaries that EME sets and where they fit in those boundaries in order to make a cohesive whole. Então, a Iyanifá também coloca limite, né? Ela estabelece fronteiras para manter e garantir a união da sociedade. E é importante que todo mundo entenda quais são essas limitações, quais são essas fronteiras, né? Seja iniciado ou não, para manter a união da sociedade. At this point, women receive their bird and understand what their that lineage of the bird would do. What is the function of their bird, and where they fit in the collective society. Ao se iniciar em Iyanifá, as iniciadas vão receber seu pássaro, a cor do seu pássaro e a função do seu pássaro. Isso é muito importante, porque vocês vão ver quase todas as manifestações artísticas, principalmente dos reis, eles têm as coroas, têm os pássaros. É muito importante, porque esses pássaros é a manifestação das Iyanifás. E quer dizer que não se chega a ser rei e louvar sem coroa. Isso é muito mais importante, porque todo dia essa coroa é tirada da cabeça desses chefes por essas mulheres, e quando é tirado, ele não é mais rei. Então, é só no próximo momento que elas colocam de novo, e ele tem esse passo em cima da cabeça, que ele se torna ser rei. Então, eu estou dizendo isso para entender essa questão dos pássaros, que é através desse pássaro que Iyanifá se manifesta na sociedade. E até I was just telling them about the birds as being the primary symbols. Right. And they choose the birds and their colors. So maybe you want to, I don't know if you can talk more about that. Yes, I do actually. I want to. The three main birds have specific functions. The white bird has the function of justice and overseeing the good character of not only the person that receives it, but also the society and the community that they're working in. Então, ela disse que esses pássaros são extremamente importantes e também a cor do pássaro que a pessoa, que a mulher vai receber é extremamente importante. Se o pássaro tem três tipos de pássaro, o pássaro branco representa a justiça, que são espíritos
que são responsáveis pelo desenvolvimento de caráter. E o caráter não somente da pessoa, mas o caráter da sociedade. É a responsável pela justiça dentro da sociedade. The red bird is over abundance, but it also has to do with your health, which is part of your abundance, bringing prosperity into not just the person, but also the community in which they serve. And so the red bird has its function in being able to look at health, the issues of not just feminine health, but health of the society, and also, the food sources, the how that society grows. So the red bird has a specific function in that. Então, o pássaro vermelho é muito importante, porque o pássaro vermelho tem responsabilidade para a manifestação completa de abundância na comunidade. E a maior mudança que ela vai se preocupar é com a saúde, né? A saúde física individual, mas também a saúde da comunidade e a saúde de forma geral em relação a consumo dentro da sociedade. Isso tem a ver com a segurança alimentar. Então, o pássaro vermelho vigia o que a sociedade consome como base de garantir a abundância e a boa saúde. E também de promover a prosperidade individual e comunitária. And people don't realize that also Nana Baruku plays an important role here in IYAMI, because Nana Baruku is a part of the aspect of a good health, the health of a society, the health of a community, health of an individual. Então, ela disse que ela quer destacar aqui, e nesses projetos desse pacto, o papel de Nana Baruku, que essa polícia é quem vai monitorar todo esse ciclo de saúde de um povo. Tá? Então, sobre esses poderes dos eleieiros, dos pássaros, quem vai monitorar todo esse processo é Nana. The blackbird represents the warrior aspect of protection spiritually in the community. In other words, the blackbird is the one who has to go in and effectively make changes when a society goes astray, when our views of how we are supposed to live, our character starts to flaw. Então, o passo preto também é muito importante, porque esse passo tem o papel de proteção. A proteção espiritual, também proteção física, é uma espiritualidade que vai intervir na sociedade quando surge abuso. Uma espiritualidade que garante mudança na sociedade quando é necessária. You can see how each of these birds work collectively in a quantum entanglement in order to be able to facilitate a very healthy community and society. Então, você pode ver como foi elaborado um sistema extremamente integrado de espiritualidade, que é quanticamente engajado, para garantir a saúde total de uma população. So at this point in the initiatory process, women learn a considerable amount of work, and they come collectively at the tree of the IYAMI in order to meet and discuss not only what's happening in their collective community, but also what's happening in the growth and the process of growth of each individual. Então, na comunidade,
Este processo de iniciação constantemente vai reunir as mulheres e vai desenvolver o papel de cada uma e elas vão se reunir debaixo da árvore de Iyami. E debaixo dessa árvore, elas vão sentar para discutir o que está acontecendo entre elas, a saúde física e espiritual da comunidade e também a necessidade de focar sobre casos individuais na comunidade, se está tendo ou um sentido positivo ou um sentido negativo de atenção. The next initiatory process is the process of going into the elder society, where the elder women would facilitate and also make sure that the Oba's crown is appropriate, that the crowning of the Oba is only done actually by Iyami, and also that moral conduct of the community is being upheld. Então, aqui existe conselho das mulheres mais velhas que vão monitorar, eu estava dizendo anteriormente, o conduto do Oba. E é o trabalho delas de garantir o conduto moral das autoridades. E de dar, porque ela disse, quem faz o Oba são as mulheres. Então, quando essa conduta não é mais moral, quando tem desviação, ela se vira a coroa. And these roles are for life. They're not elected in for a predetermined set time point. It's only as the individual moves forward and they are facilitating what they're supposed to be doing. That the elder women help with the society. They work collectively with the elder men in society in order to make sure that the community doesn't sway from moral conduct, the moral conduct that needs to have cohesiveness in a society. That's what's lacking today. Então, essas mulheres são as mais velhas de uma comunidade onde a Iyami está presente, elas vão assumir esses papéis. Não são postos eleitos, são postos que as mulheres vão assumir por causa do seu caráter. E elas vão, junto com os homens mais velhos da comunidade, administrando o desenvolvimento da comunidade, garantindo o conduto moral dentro desse espaço. E ela disse que é isso que a gente vê faltando em muitas das nossas comunidades políticas. Included in the elders' rights of female society is also the funeral process, in which the Iyami help facilitate the rights of the deceased to be able to speak one final time before they move on into the astral plane. E, por fim, as mulheres têm uma grande papel nos ritos funerários, e são as Iyamis que vão facilitar e criar um processo da pessoa que já transitou de falar mais uma vez antes de sua ascensão. And of course, another initiation that isn't always as prominent is the initiation of Ajay, which Ajay do themselves. And that is a personal initiation between the individual female and the Ajay of the spiritual realm. And at that time, they may receive a name, they may not, or special instructions from the Ajay
And there may be other specifics that come in with their astral travel or what their obligations to fulfill their destiny. E ela disse que eu vou mencionar, mas vou aprofundar a iniciação em AG. AG é coletivo do poder feminino, e esse é interessante porque o AG vem e inicia a pessoa sozinho. Então, é um processo que eu não conheço, mas eu disse que essa iniciação acontece pelos próprios AG. E essa pessoa vai receber do AG o nome e o poder especial para exercer na comunidade. E esses poderes, esses nomes, todo esse processo iniciático acontece apenas entre aquela pessoa e os outros, graças a gente. So, the other information I understood, the AJ is an initiation that happens individually. Yes, and it's between AJ, not the women of the EYAMI, but it's actually between AJ, the AJ themselves, and the individual person. And the AJ being the collective of feminine force of the mother. Yes. Então, quando eu estava só perguntando se estava traduzindo corretamente, que esse processo iniciático não tem intervenção humana, é um ato das próprias mães, da própria poder feminino, que pega a pessoa, faz a iniciação, dá nome a ela e dá poder a ela. At this level, the DNA of individuals and the community can be altered and manifest through AJ, through the individual who's been initiated in that space of AJ. Disse que nesse tipo de iniciação, o DNA da pessoa é alterada e que dá para ela esse poder de atuação a favor da comunidade. And some of the more exotic forms of astral travel and DNA manipulation are also part of that initiation process and also that learning process. Nesse processo, essas alterações de DNA acontecem para facilitar a possibilidade de viagem astrais. So here we have all of these levels that permeate women's life, when the female aspect of life, that under this umbrella, Ifá is included. It is Odu actually says that word Odu actually makes sure that women are included in every aspect that Ifá manifests, because every Odu is an opening, is a womb for Ashe to manifest. Então, vocês podem ver que eu compartilhei com vocês toda uma estrutura em que as mulheres são atuantes na sociedade tradicional e que dentro dessa atuação nós encontramos Ifá faz toda parte de toda essa atuação das mulheres. E o canal mais óbvio, mais presente dessa atuação é Odu. A gente volta de novo para Odu, porque não somente o verso de Odu, principalmente o Beirete, fala do papel da mulher em toda a criação, em toda a atuação do mundo, mas ela disse que o Odu também é exatamente o sistema de Ifá. Então, os 256 úteros, os 256
serpentes são exatamente a manifestação do poder feminino no mundo. Foi exatamente através desses portais que o que nós chamamos o mundo se manifestou. Baba, I think at this point, I think we should take some questions if there are any questions, and I would like to answer any questions that maybe that people might have. Então, aí ela disse que ela quer encerrar aqui e quer atender qualquer pergunta que possa existir na comunidade. Thank you, Iya. Sim, vamos lá. Moças aí atrás, eu vi vocês conversando aí, ficando muito alegres, muito sorrindo. O que estava acontecendo? Uma coisa que eu acho fascinante é como essa elaboração tradicional vira o nosso mundo de cabeça para baixo. Tá? Elabora para nós toda uma outra possibilidade de pensar, de existir, né? Junto com nós mesmos, como pessoas espirituais, mas tão importante a nossa existência coletiva. Né? Então, a gente pode imaginar, se os nossos filhos tiveram esse tipo de acompanhamento, só em uma área, que é a violência contra a mulher. Que isso é um fenômeno extremamente cruel e extremamente insano. Porque nós, como seres humanos, só tem uma maneira que a gente possa aparecer na Terra, e é através da mulher. Mas o nível de violência que a gente expressa esse fundamento da nossa existência é uma coisa assustadora. Então, a gente precisa nos perguntar qual é a doença. O que é doença? Né? É doença. Qual é a doença que provoca esse tipo de comportamento na nossa sociedade? Certo? Até o ponto em que nós agora estamos correndo estatísticas sobre a feminicídio. Quer dizer, eu quero matar ela só porque ela é mulher. O interessante nesse comportamento é que a mesma coisa, a mesma atitude que nesse modelo de sociedade nós desenvolvemos em relação à mulher, a gente também desenvolve em relação à terra. E é a mesma prática, é a mesma atitude que a gente desenvolve em relação à água. E a mesma atitude, a mesma postura que a gente desenvolve em relação à água. Quer dizer, todos os fundamentos principais para a existência humana nós odiamos. Nós não temos nenhum amor, nenhum cuidado. Oceanos hoje com mais plástico do que peixe. É prova que nós não temos. Ar totalmente poluído. É prova que a gente não tem nenhum amor. Desflorestação de campos de futebol todo dia. É prova que a gente não ama. Então, a pergunta é o que é que provocou esse nível de ódio da nossa natureza na gente. I went on a rant. I'm sorry, but talking about
what you presented to us provided us with a totally different paradigm for existing on the planet than what it is that we're living. And asking ourselves questions about what happened that we developed such hatred for women, for the earth, for the air, for the water, that we engage in such destructive and violent behavior. And what kind of society would we have had if we had access to the structure of love and care that you described? So I just was kind of going off about that. Okay, there's a question. There's a question on the chat here for you. It says, here in Brazil, we speak about the mothers from an aspect of fear. It's like, we're afraid of them. What can you say to us about how we should direct ourselves to the mother? I want to say, first of all, that fear is one of the most effective ways of preventing growth. Go ahead. Ela quer dizer, é importante a gente entender que o medo é um mecanismo imposto para a gente não crescer. Okay, and so one of the things that we have to do in order to be able to move forward is first take away the veil of fear and understand your role as a woman, as a female in society. That's the first step. Recognize that you cannot have a cohesive and productive society without the a manifestation of female energy. It does not work. That's why our society is not working. Então ela disse que precisa construir os caminhos. As próprias mulheres têm que construir os caminhos para derrubar o medo que foi imposto em cima dela. Ela disse que isso é importante porque se as próprias mulheres não fazem isso, não vai ser feito. E se não é feito, a sociedade, você nunca pode esperar uma sociedade de paz. Okay. Não tem como você construir uma sociedade de paz, uma sociedade de abundância, quando quem cria a vida vive. Sim. Ok. Então, desculpa, there's another question here. Hold on one second. Onde é? Sim. Então, she's asking, what are the attitudes and the behaviors of women that either bring them close to or separate them from the powers of EYAMI? Well, the first separation from women and EYAMI is the energy that says that women cannot be effective in not just Ifá, but in the process of priesthood, that we have a limited amount of abilities, and that's not true. There's no limitation. The only limitation that women have is what they can and cannot learn. If you don't choose to learn a thing, then that's your limitation. So I'm saying here, am I saying too much, Bobby? You want me to stop for a minute? Okay, I'm saying that in order for us to have a different view, we have to first understand our role as women in society. Okay, bom dia. As pessoas que estão ouvindo, okay, so the English. Você é só falar em português. Vou falar em inglês, então. Qual foi a sua pergunta, né? Não, você já pega o play, né? Sim, mas não em inglês.
Eu não disse para o pessoal que está vendo em inglês qual foi a sua pergunta. So the question was, what types of attitudes and behavior do women engage in that either bring them close to the powers of EYAMI or separate them from the powers of EYAMI? And that's amazing. The answer is good character. Good character separates us from our spirit, our own spirit. And the lack of good character separates us from our own destinies, from Yami, from anything that we need to do. If we do not have good character, we cannot practice this faith. So, Not adequately. Let me say that. We cannot practice this faith adequately. Então, eu disse que a primeira coisa que ela falou é que a pessoa, mulher, tem que levantar a escravidão da inferioridade. I want to add, Baba, that the collective of women's society it helps prevent women and men actually from stepping outside the parameters of good character. Okay. So she says that the first step is lifting the veil of inferiority. Desculpa. Ela disse que o primeiro passo é tirar essa inferioridade. Porque isso é a primeira limitação, isso é uma limitação que limita você a aproximar a sua espiritualidade. Então, se você não tira esse medo, você não tira esse espírito que eu não posso, que eu não tenho valor, que eu não devo, essa postura também impacta na sua possibilidade de aproximar a sua espiritualidade, mas também de aproximar seu destino, ou porque você foi mandado, né? Então, aí ela disse que qualquer ato, seja de homem ou seja de mulher, que não é de bom caráter, afasta a gente da nossa espiritualidade, afasta a gente do caminho, né? Do nosso destino mais alto. Então, ela diz que a prática de bom caráter é essencial, né? E ela disse também que na sociedade tradicional, a sociedade de Iyami, o coletivo de Iyami, está aí exatamente para evitar esse tipo de abuso, para que as pessoas não vivem dentro do contexto em que elas são abusadas dessa forma, que elas caem essas atitudes, né, que vão destruindo suas personalidades e suas potencialidades. Né? Sim, yeah. Yes. I say, Do we have another question? Yeah. Hold on here, we have one more question, okay? Okay. Eduardo? Eu tenho duas perguntas. Uma é, nós vivemos numa sociedade onde o poder é experienciado de maneira desigual. Daí o racismo, daí o machismo. As Iyamis parecem ter um poder, por isso, por ser um poder infinito e incontrolável, que elas podem controlar o poder desigual do mundo. Essa é a minha primeira pergunta. So he's saying that they live here in a society that's very unequal. They experience this inequality through machismo, through racism, through sexism. And he says that the Iyami, as it's described by you, they have infinite power.
And his question is, do you perceive that there is the ability of this infinite power of EYAMI to assist in correcting these problems of inequality? Absolutely. First of all, one of the problems that we have right now is that women haven't sat in their spot, and we do not need the affirmation of men to do that. So we need to change the paradigm of what's happening. We need to change the narrative, and once we do that, they are waiting. The EME are waiting. They will help us. They will assist us. But it is our duty to take on the reins of stepping into that position. Understand, there have not been the initiatory processes that used to happen. So no, so we need to at some point take on the responsibility and say, yes, we will do this, and then let EIME help us in moving forward. Okay, yeah. Yes. Let me do the translation. Ela disse que se o poder de EIME possa absolutamente ajudar nas transformações dessas paradigmas. Mas ela disse que nós temos que reconhecer que nós abandonamos a nossa cultura. Tem muito respeito. E nós não estamos fazendo essas iniciações mais, né? Seja de amigos, seja de outros poderes femininos. Então, ela disse que é importante, quando a gente quer pensar a aproximação do poder feminino para batalhar esse tipo de desigualdade, nós temos que uma relação de reciprocidade. Elas precisam que algumas mulheres dentro da sociedade façam iniciação para que possam começar a concentrar de novo esse poder feminino que possa ser chamado para ajudar no processo de transformação da sociedade. Quer dizer, o Espírito está aí, o Espírito vai ajudar, mas também precisa, não é que vai cair do céu, é uma construção. Okay, yeah, one more question. Yeah, there's one in the chat too, Baba. There's one in the chat as well. All right, let me finish. This one's a follow-up question, and then we'll go to the chat, okay? Okay. A segunda pergunta é assim, nós crescemos ouvindo que o IFÁ é um sistema para os homens. Ficou muito claro que não é. A minha pergunta é até jocosa, é uma brincadeira. No final das contas, por que no IFÁ precisa-se dos homens? Já que, justamente, as mulheres têm esse poder, eu diria, infinito, na gestação, naturalmente, e nós homens precisamos ser produzidos como quem tem ventre também para participar. Ou seja, nos ensinaram que o IFÁ era só dos homens, mas a essência do IFÁ é só das mulheres. A pergunta é, como é que se dá essa complementaridade masculino e feminino no sistema? Yeah, Eduardo asked that people have been taught that IFÁ was a system that was only for men. But you have explained that in actuality, IFÁ cannot exist without women. So his question is, how do you perceive that given the importance of female power in IFÁ tradition, how does IFÁ reconcile the power of women and the power of men? The first thing that I want to address is that women have been restricted by men. Okay, it's the whole idea of IFÁ not allowing women is the concept of a man and not a woman's. Então ela diz que entenda, primeiro, que essa ideia da restrição foi inventada por homem. Certo? Não é uma ideia que é de IFÁ. Isso foi criado, isso foi uma ideia, não é de
Essa ideia não é de Ifá, foi uma ideia criada por homem. Women have lost their step in IFA, in the IFA process, in the IFA learning, because they've allowed themselves to be told that their participation in IFA is minimal, and that's not the case. So the programs like this are the changing points to be able to bring women back up to the standard in which they are supposed to manifest, and through this, IFA will become balanced. Então, e também tem a culpa das mulheres, que também tem permitido que essa ideia da espiritualidade, que inclui a exclusão e a dominação, seja integrada dentro da espiritualidade de Ifá. Então, ela diz que isso exige, como ela estava falando anteriormente, que as mulheres mudem isso, né? É que elas assumem o sacerdócio também dentro de Ifá. Que é isso que faz essa mudança e começa a destruir essas inscrições que não existem dentro do Ifá, mas existem dentro da mente dos homens. Baba, I want to add that Ashe will manifest differently when you have the balance of male and female paradigms in the IFA system. Ela disse que é importante esse ponto, porque quando você tem um equilíbrio de mulheres e homens, um sistema de respeito, o axé se manifesta de uma forma totalmente diferente. The more this is seen, the stronger the role of women will become. Women have to start manifesting this, and as we see the Ashe become different in the manifestation of cohesiveness, male-female gender equity, then it'll make it stronger and stronger and stronger, and eventually we will see a balanced Ifa tradition. Eu disse que é importante o início desse processo, porque uma vez que esse processo é iniciado, o axé de igualdade começa a se manifestar no mundo. E na medida que vocês começam a manifestar mais igualdade, esse axé, esse poder vai ficando mais forte e mais forte e mais forte, até o ponto em que o nível de igualdade que a gente está querendo ver na sociedade, a gente manifesta. Somos nós que vamos manifestar essa igualdade. Okay, we have a question in the chat. Hold on. Então, there's a question here about men and women that are trans and who are part of the York of people, and how it is that they are being or not being looked upon as children in the houses, and whether or not the houses are recognizing or can recognize the marriages of these individuals, as well as other people who identify themselves as homosexual. First of all, IFA is inclusive. It is not exclusive. So if it's practiced in a traditional form. Ela disse que IFA tradicional é uma espiritualidade de inclusão. Se nós estamos praticando IFA, não existe discriminação. So under that umbrella, everybody has a spot. Now, there was another question. I'm going to combine these two together, because the other question was, what if women are not initiated into IYAMI, or how do they get initiated into IYAMI?
there's probably a question whether men can be initiated into EME, and I want to make a couple of statements on both of these, so that I'll hopefully make a cohesive thought. First of all, men have a position in EME, but the EME society is a society of women. Okay, so the society of women includes every female who was born gender specific as a female. Every female. Now, you do not have to be initiated into EME to be part of EME, because if you're a female, you're born into the EME society. Initiation is the process of identifying those who are establishing a process of learning. You don't have to learn. You don't have to be a part of the EME, but if you choose to, then yes, you will be a part of that initiatory process. And in that initiatory process, there are certain spaces that are occupied. Men have a space. Certain men have a space, but they are not part of the EME society as such. That is a female society. But it does not mean that men do not have specific parts to play. It's the same thing as if we were doing Ifá, and certain aspects of Ifá are male oriented, but it doesn't mean that only men can do them. You understand that, for instance, the killing of four legs that is usually done by men. Is usually done by men. But women could do it. I believe that the Ifá was practical, and traditionally it was easier for a man to handle a goat than a woman. You know, if anybody's done it, I know I have. If anybody's handled goats, they wiggle, and they're strong and rambunctious. It's not easy to handle that and be able to do the process of sacrificing the animal. And we're doing that in the process of feeding. So you understand that Ifá is practical, and it was practical. It's just become something else in years and years of being the domain of men only. So we're going to take that out of the domain of men and put it in a more gender equity group, so that everybody has a role in society, and it doesn't matter what your sexual preference is. It doesn't matter. You have a role. So that includes trans people. Yes, yes, absolutely. Ifá is inclusive, not exclusive. So a trans person could be a part of EME also. EME, there are spots for everybody in EME. It's just that the society of EME is a gender-specific society. Ok, let me explain aí. Então, ela diz que é importante entender que a sociedade de IYAMI é uma sociedade que é específico em termos de gênero. Gênero. Mulheres, ok, biologicamente pertencem a IYAMI por nascimento. And the reason, oh, go ahead, Baba. Go ahead. Outras pessoas, como homens, sejam homossexuais ou não, têm papéis dentro do culto de IYAMI, mas não dentro, por exemplo, eu sou iniciado em IYAMI, mas eu não participo da sociedade de mulheres. Eu tenho outra função. Então, tem pessoas que ela diz que não tem importância qual é a sua orientação sexual, você poderia ter função dentro do culto de IYAMI, mas a sociedade é sim, tá? Você deve entendeu? Okay, I was just dealing with some of the details of that. As you know, all of the gender stuff is very complicated, and I'm not always the best one to make those kind of explanations. It's my own struggle here, but I think they understand that EME society
is gender specific. But there are other roles that men and other people, regardless of what their sexual preference are, can have in the broad worship of Iyami. Right, exactly. Men protect the door. Men protect the doorway of the EME. You understand, Odu means opening. It means the process of giving birth. That is specific. It's actually gender specific. Okay. And so that aspect puts all gender specific beings that are female into EME. That doesn't mean that others don't have a role. It just means that that particular aspect, for Odu to come forth, for Odu to manifest, you have to have an Odu, a womb. Então ela disse que é importante ver que o próprio sistema de Ifá, por ser feminino em sua essência e ter que ser processado através de úteros, já é específico em termos de gênero. Né? Assim, de sexo, desculpa, em termos de sexo, quer dizer, esse processo de dar a luz, né, é específico a sexo. Né? Então, mas o processo cria outras possibilidades, não é? Processo de extinção. Então, ela disse que é nesse sentido que Iyami também tem essa aspecto específico às mulheres por dentro, mas ao redor dela pode ter outros postos que qualquer pessoa possa assumir. Eu expliquei isso direito? Sim. Então, the other question here is, it says the universe is a type of natural Odu, a portal between two worlds, from what I can understand. The initiation, in this sense, models a type of quantum universe through which Odu can be born. So, yeah, the initiation of so the initiation in this sense, replicates or models a type of quantum universe through which Odu can be born, or Yavantar, so that astral travel can make a connection with Pela. The Iyami then are mediators of this process. Yes, in a way, yes. And the Iyami are the ones that bring forth. Iyami is bringing forth through the womb, the opening, the portal necessary to be able to manifest anything. Okay. Então, é importante entender que o Iyami, que é o Du, é o portal, é a abertura, é o útero necessário para manifestar qualquer coisa. I want to make something absolutely clear, because I think there's a lot of confusion in this. I don't want anyone to think that they do not have a path or a spot in the process of creation. Creation is inclusive. You have to have all the elements to create a thing. Iyami is a component of that. It's the portal to bring that manifestation forward. Okay, so you don't have to aspire to be an Iyami to be able to be part of creation.
I think that we have a confusion about our roles because they have become blurred. They've become blurred. Uh, there's no really strict definition that has been defined except for that through the lens of men. Então, That's the only definition that's ever been put forth. ela diz que é importante a gente pensar nisso com clareza, porque ela não quer que a gente saia pensando que existe as mesmas ideias de exclusão que faz parte da sociedade. O que existe é um reconhecimento de que a forma em que o corpo urbano pensa, a manifestação da criação é através de úteros. Pode ter outro corpo que pensa que vem através de outras coisas. Tá? Então, ela diz que esse é o sistema deles. E que esse processo garante a cocriação. Mas, para ter a cocriação, tem que passar por um portal que produz a manifestação de vida. E ela disse que, às vezes, se cria confusão porque a gente vive num mundo onde a nossa mente tem sido fragmentada com ideias criadas por outros homens que não fazem parte da nossa cultura. Ok, I want to give an example that I hope will help people understand. In the body, you have a heart, you have lungs, you have kidneys, you have your stomach, and all of these particular organs have a specific job to do. The lungs cannot do what the heart does. The kidneys won't do what the brain does. But everyone has a piece of everything in order to make a body function. And none of those things will work without all of the work of the red cells. Okay, so we have to understand that everybody has a part and a component part in the creation of life. You don't have to want to be a lung. You don't have to want to be a kidney. Be what you are. Whatever that is, whatever the changes, whatever manifests in you, be that thing. And that's the part of the thing that you need to do to be a part of the creative process. We've become is confused. And I'm not saying that it's a confusion to be transgender or anything like that. That's not a confusion. It's actually not a confusion. The confusion is when you want to do something that you cannot do. Okay. So if you cannot function as a heart, it's not a problem because you have a part in the collective of life. Everybody does. The creator didn't make a mistake. The creator didn't make a mistake. So if we have changed, if we have particular proclivities, it is okay. It's part of the creative process. Yeah, ok. Então, ela disse que talvez possa ajudar a pensar isso como nosso corpo. A gente tem um coração, a gente tem fígado, tem rim, e a gente um corpo completo, saudável, não funciona. Sim, pode funcionar, mas vai ter alguns problemas, tá? Agora, ela disse que a ideia que ela quer transmitir é que o mundo é inclusivo, que cada pessoa cabe. Ela vem com quem ela é. O importante é que a gente tem e cria e mantém um espaço para cada pessoa ser o que ela é. Então, esse é o problema. Então, essa pessoa vem como parte da criação. E ela se vai manifestar como parte da criação. O problema é que tem outros que querem limitar a criação. Certo? Então, aí você vai ter esse problema de discriminação e de exclusão. Mas ela disse que se tiver isso, como
acontece no corpo, o corpo não vai funcionar bem. Então, se a pessoa, porque ela é coração, é excluída, você vai ter problema no seu corpo. Se ela não é permitida ser quem ela é, a exercer a função que ela foi mandada, vai ter problema. Então, ela disse que o problema é que a gente criou um sistema em que as pessoas não podem ser o que elas são. Elas não podem viver a forma que elas foram mandadas. E isso é o problema. E não é o nascimento, não é a criação em si. É a maneira que a gente tem pensado. Sim. Sim, sim, sim. Minha pergunta tem que falar no microfone. No problem, no problem. Ah, meu Deus. Não queria perguntar nada. Pode olhar para a câmera. Minha pergunta talvez se perca um pouco nessa diferença cultural. Mas, sob uma perspectiva assim, feminista, hoje em dia tem se debatido a questão desse poder infinito das mulheres associado à capacidade de gestar. E eu me pergunto se isso, ao invés de assegurar igualdade, não nos aprisiona assim, num papel de maternidade e de cuidadoras. Enfim, como é que isso é visto dentro dessa perspectiva de Ifá? What's her name? Mariana. Mariana is asking about, she said in Brazil today, there was a debate, particularly among feminists, about the role of maternity and birthing as being traditionally assigned only to women, and in some cases being used as a instrument of violence to keep them in their place. So she's asking, how would you see this discussion about, from a feminist perspective, this discussion about maternity and birthing, and it's used by men to diminish the power and the participation of women in the society? Okay, I think that what's happening right now is I'm going to use an analogy. I hope that this works. When a being is pushed up against a wall and it feels fear, it fights with all its might. I was given when I was young. I'm going to give you an analogy. My great grandmother told me, if a person had a home and they've been living in that home for hundreds of years, and then suddenly someone comes and says, you have to move, this is my home, they're going to fight with all their might and say, no, this is not your home. But the truth of the matter is, it wasn't their home. It's that they had moved into a space that has been given to them, and after a long time, they forgot that it's not their home. In the society today, I think what has happened is that specific groups have moved into an arena that is not quite theirs. And over time, they forgot that that's not their arena. So when it comes time to move into the original owner's space, there's going to be a fight. There's going to be a fight to fight because they believe that's their right to be there. And what we have to do is continue to work at finding a way to help them see that that's not their spot. But if they don't see, we have to fight. We have to fight. We have to work at making changes. Understand that what has happened in society is that information has been given
hundreds of years ago that was inaccurate for whatever reason it was given. Maybe there was a reason at the time that men needed to take over. Maybe that was a real legitimate reason. But over time, it looks like it has been forgotten that it was a woman's role in the beginning. And so we need to readdress the memory and bring that memory back so that everybody will understand why things have happened like they have and how we move forward to make the world a better place. Because clearly the world is not in a good place in the paradigm that we're in right now. Ok. Então ela disse, Mariana, que imagine que você tinha uma casa e você ocupou essa casa por milhares e milhares de anos, mas aí chegou um momento que apareceu alguém e disse, não, essa casa não é sua, e você tem que sair. E aí você foi forçada a sair dessa casa e outras pessoas ocuparam a sua casa. Ela disse que geralmente em uma situação dessa vai ter briga. Você vai brigar para manter sua casa. Então ela disse, ela vê que isso é que aconteceu na história. Os homens utilizavam violência para ocupar uma casa que não pertencia a eles. E eles têm tratado de se manter nessa casa, utilizando todo tipo de violência e porque eles precisam para se manter numa casa que não é deles. Então chega um momento quando os donos verdadeiros da casa vêm para reocupar seu espaço. E isso, obviamente, vai produzir conflito. Mas o que está acontecendo, ela disse, na sociedade, é que as mulheres estão se mudando de volta para a sua casa. E quem entenda isso, entenda. Quem não entende, vai ter que entrar em conflito, vai ter que ter luta. E essa luta pode ser brutal, mas é que as mulheres não podem abrir mão dessa luta. Então, não sei se isso você entendeu, que esses papéis que eles colocaram foi parte do sistema de violência, né, de ocupar um espaço. Então, ela disse que agora você está vendo que esses espaços não fazia isso não foi exclusivamente o papel das mulheres, né? Tinha um papel totalmente diferente e que a luta para ocupar esse espaço de novo está acontecendo e vai ter luta. Isso vai ser uma briga. Então, você tem que se preparar para essa briga. Entendeu? Entendeu? A minha pergunta, meu nome é Rejane, e a minha pergunta vai um pouco nesse sentido. É de entender o que a IYAMI tem para ensinar para nós, mulheres, acerca do processo de ampliação de libertação. Porque a luta, ela sempre existiu. E as mulheres sempre estiveram nesse lugar, historicamente, ainda que apagadas. Tanto em todas as sociedades que a gente observa, mulheres brancas, e principalmente as mulheres pretas, e principalmente as mulheres dos continentes invadidos por essa violência da colonização. E, mais que isso, pelos epistemicídios promovidos nesse processo, os epistemicídios promovidos nos afastam exatamente das estratégias já utilizadas por estas mulheres nas lutas, resistindo a todas essas opressões, historicamente. Hoje, na atualidade, o que as IYAMIs têm para fortalecer esses movimentos de libertação de mulheres no mundo contemporâneo? E a Sara, a Jane está asking
she says that her perception is that when women were moved out of the house that they had and was occupied by men, there's always been the struggle that's been going on to be able to reclaim their position in their place, particularly amongst Black women, indigenous women, and even white women. The struggle has been going on historically to retake their place in the world. And so her question is, in this moment in history now, in the battle that women have now, what specifically do you believe is the role of EYAMI in the struggle for liberation and freedom of women? I believe EYAMI right now, today, is changing the roles of women back to the way they were by having programs like this. It's by women standing up and saying, no more. This is not going to happen anymore. And I know that this is a difficulty because we're not in many parts of the world, all over the world actually, we're not in positions of real power yet. But I believe that as we stand up and collectively work together, we will start seeing the change that EYAMI is manifesting right now today. I believe this is the changing point. So, ela disse que essa batalha, essas lutas são realmente reais, são possíveis. E ela disse que o que traz EYAMI para essa luta é exatamente o que nós estamos fazendo agora. É uma manifestação de como esse conhecimento está de novo começando a circular no mundo e como as mulheres estão se organizando, não apenas politicamente, economicamente, mas também espiritualmente, né, para avançar essa luta. Mas ela disse que a luta sempre foi e vai continuar sendo coletiva. Então, é um processo que EYAMI faz de organizar e união das mulheres ao redor dessa luta. I think women have to learn to work together first. Right now, the key point right now is that women have not learned to collectively work together. We have been compartmentalized and separated, and it is time right now to come back together and be able to work together. Aí ela disse que o que EYAMI traz é também a exigência de que as mulheres se unem e trabalhem juntas. Que a coletiva da EYAMI exige essa coletividade. E uma das coisas que tem acontecido é exatamente as divisões que têm sido criadas entre as mulheres para manter essas separações e essas exclusões. Então, ela diz que EYAMI chama a mulher de novo para a coletividade do poder feminino. Anything else you want to say about that? I do. I want to add another component to this. Oya is a warrior spirit. Everybody recognizes Oya as a warrior spirit, but Oya, even though she brandishes a machete, it's wooden. And that wooden machete is an indicator that there's a way to win a war that doesn't always have to have bloodshed. Então, ela disse que dentro da sociedade de EYAMI, ela toma exemplo do Oya, que nós estamos falando de uma força feminina extraordinária e que manifesta os atributos de guerra, né, de luta. Mas ela disse que ela também manifesta a ideia de que as lutas podem avançar e não necessariamente tem que ter derrame de sangue. Tem que ter estratégias de organização de luta que passa além da violência.
And I want to add another thing. When a person is fighting, it's usually because they're afraid. Fear is a motivator for a lot of arguments, for a lot of disputes. Fear is what I think has motivated men to be antagonistic against women. And we have to find a way to be able to get around and move forward, move through the fear that we'll be attacked, the fear of any fear, in order to move forward. But understand when fear is a big component, people fight. People fight because of fear. Aí ela disse que esses projetos, ela disse que no projeto do Novo existe medo extremo também. Tá? E que até eles conseguem também desconstruir os motivos para esse medo, a gente vai ter essa, né? Então, ela disse que tanto no lado das mulheres, como no lado dos homens, como no lado dos outros setores, os medos vão ter que serem desconstruídos, tá? Para a gente poder pensar a reconstrução que vai ter que incluir todo mundo de um outro tipo de viver no mundo. So we must be accountable for our actions. We must take back the narrative. We need to change how the world thinks. And this includes men. We need to hold men accountable for their actions and for the way they mistreat or treat women. Ela disse que é importante uma certa o processo de exigir o que eles dizem, porque é parecido em inglês, é a contabilidade, as mulheres precisam exigir os homens os direitos, que a gente pode pensar direitos, mas também a mudança deles. Né? Que os homens também têm que exigir a mudança dos outros homens. Né? Então, é uma palavra que está me faltando, mas é como a gente vai. A pessoa chega e a gente questiona como é seu comportamento. E por que você está fazendo isso ou fazendo aquilo? Quer dizer, nós temos que manter uma certa equidade, mas como é que eu vou chamar a atenção dele? De chamar ele para a mudança. Convocar, certo? Mas não é convocar. É uma maneira de exigir, porque convocar é uma coisa. Exigir essa mudança no comportamento dos homens, porque os homens também têm responsabilidade. Não é só a luta de mulheres. And when you plant a seed, you don't see the violence that seed witnesses, experiences in order to manifest the tree. You don't see that. You don't see the destruction of the seed, but you do see at some point the growth of the seed into a plant, into a tree. So I'm saying that if we stay on track, if we stay true to our words, if we hold everyone accountable and we hold ourselves accountable for what we do, I believe EYAMI will manifest in ways that will be amazing. Então, ela disse que se a gente exige a responsabilidade de cada pessoa na direção de bom caráter,
E isso também vai forçar, começa a forçar a mudança entre essas relações que a gente está querendo ver. Ok. Okay, we want to thank you, for your patience and for sharing your knowledge and your wisdom with us. We're hoping that this is the first of many opportunities that we will have to engage with you and with Baba in the coming months and years. And we want to thank all the members of Egbe and Pele for the support. And we want to thank all of the people who have tuned in, the English-speaking world. E também a gente quer agradecer todas as pessoas que estão aqui presentes. A gente espera que foi interessante, né? E também quem fez a parte da coordenação, o Baba Henrique, que está escondido aí. E aqui Eduardo vai finalizar. So Eduardo is just going to say some final words here, and then we'll close for tonight. Okay. Então, outra vez, alguma apoiei, Iyanifá. Eu quero dizer que iniciamos esse encontro, dizemos que seria histórico. Histórico agora é pouco do que está acontecendo. A gente conseguiu, literalmente, pousar no coração da criação do mundo e continuar a co-criação do mundo. Com arte, com dança, com filosofia, com fogo, com pensamento, com alegria. Então, esse agradecimento é um agradecimento de fim, não, é um agradecimento de continuidade. Aqui foi só, literalmente, um convite, como uma brisa que passa, para tempos, para produzir esse frescor no mundo, um mundo que está tão árido. E justamente, então, agradecer a todas as pessoas que nos ouviram virtualmente, que acompanharam presencialmente, aliás, em todas as presenças, né? Presença virtual e presença física. E aqui não termina, continua. E vai continuar justamente com o mestre Lara, conduzindo a última atividade desse evento, que é uma abertura para a continuidade do evento. Então, agradecer a todas as pessoas, ao Babá Patofim, Babá Bill aqui presente, que além de fazer conferência, fez tradução, com que competência, com quais dificuldades de segurar o nome dessas mulheres com tanto a dizer. Com tanto a dizer. Agradecer a mestra Lara, a organizadora desse evento, organizar ao Henrique coordenador do Euromano, co-organizador desse evento. Agradecer a todas as pessoas da rede de atividades, do pós-doc, aqui presentes em todos os outros campos. Agradecer esse evento não foi evento de público. Esse evento foi evento de quem pensou o evento, organizou o evento, estava presente fazendo ele. Eu adoro isso, não é pensar para outros, mas é literalmente vivenciar parte a parte, pedacinho a pedacinho, conjunto a conjunto. Agradecer ao Tião, que topou essa aventura lindíssima de defender a tese de doutorado dele no evento, como evento, lá pelo PPG de dança. Então, agradecer essa lindeza. Agradecer as que a gente ainda vai ter esse prazer ainda hoje, agora mesmo, de estar junto com as dançarinas, as bailarinas, que aqui estão presentes. E a gente começou com o movimento, começa com a Brahmança e vai terminar esse movimento. Porque o movimento não termina. É justamente por isso, porque ele segue, ele continua. Então, esse sentimento de gratidão é um sentimento de continuidade, de movimento e impulso. A do pé hoje. Eu estou com o microfone na mão, não vou assistir.
agradecer também, agradecer profundamente a possibilidade, a oportunidade de contribuir de alguma maneira para esses movimentos que não param, que estão de libertação de nós mulheres e de nós mulheres movimentando o mundo, porque quando nós mulheres, principalmente negras, nos movimentamos, parafraseando a maravilhosa Angela Davis, movimentamos o mundo. Então, gratidão, gratidão, babá, gratidão, babá, gratidão a todas as pessoas da Babá Freitas, a Iyanifá, que nos presenteou com uma palavra inspiradora e nutridora. Axé. So, here, Sarah, we're just acknowledging the individuals that participated in putting the event together, and the participants, and we're acknowledging your participation. And that's the last thing that we said, how inspiring your presentation was, and how nutritive it was to the spirits of both the men as well as the women here. And they're very grateful for you sharing that news with them. Então, a gente quer tirar uma foto com ela, falando embora. A gente quer tirar uma foto com ela, falando embora. Todo mundo. Yeah, Sarah, we want you to hang on for just a moment. Okay. We're going to take a picture, and somehow we're going to include you in that picture. And Celia, okay, so I just want to... I'm here also to take a picture. Okay. Aqui. Vamos tirar foto. Todo mundo. Olha, a palavra era comprar. Comprar. Wow. Wow. Oh, God. Ei. E ela está aparecendo. Ela está aparecendo atrás? Estourou a luz lá atrás. Sim, todo mundo aparecendo. Tirou print. Beleza. Eu tenho uma luz estourada no fundo. Eu vou sair agora para ampliar a tela. Falar Iyanifá, não sei o Oh, thank you. I want to thank everybody for allowing me to be a part of this. It's been a wonderful experience, and I'm looking forward to working with everybody again. All right, eu ia dizer que queria agradecer vocês pela oportunidade de aparecer aqui virtualmente, e que ela espera a possibilidade de vir ao Brasil e conhecer vocês pessoalmente. Oh, Baba, did you tell him about my book? Did you tell him about my book, Baba? So, essa aqui é o novo livro dela, Iyami, no amante do Lai. Lai é estado de transcendência dentro da fonte de Iyami, que ela publicou agora e que eu vou traduzir para o português. Essa aqui, Iya hold up again. Oh, okay, sorry. Ok. Esse aqui é outro livro dela, que é as orações universais para progresso espiritual. Né? Isso foi o primeiro livro dela, mas esse que eu vou traduzir vai ter Iyanifá, tá bom? I have both of those here, and we're going to work on the translation of Iyanifá. Ashe. Obrigado. Thank you, Iyan. All right, thank you. Adabo. Obrigado.